o estudo sobre o fechamento da porta da graça. Todos nós sabemos que a graça é o Senhor Jesus, ok? Ele morreu na cruz para nos salvar e nos deu a sua graça, essa graça salvadora, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre o fechamento da porta da graça. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes você perdeu a hora ou perdeu um compromisso? Você já perdeu o trem, o ônibus, o avião? Qual é a sensação de chegar a um lugar e a porta já está fechada? Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos casos dos que em todos os séculos professam ser seguidores de Cristo, então, somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. O destino de todos estará decidido. Sabe, queridos, no Éden, a graça salvadora foi oferecida depois que o ser humano caiu em pecado. Quando tudo parecia perdido, Deus abriu a porta da graça, oferecendo um plano de salvação para o homem caído. No dilúvio, o mal avançou e o pecado chegou a um ponto insuportável. Deus chamou Noé e, por meio dele, abriu a porta da graça e salvação para o mundo, mas aquela porta se fechou depois de 120 anos. O Messias, o nosso Senhor Jesus, ele veio e ofereceu de graça a salvação. De graça para mim e para você. Para ele, custou o seu sangue e todo o seu sofrimento. Ele, ao morrer na cruz, abriu a porta da salvação para todo que nele crê. Está de acordo lá em João 3,16. E aceita segui-lo como seu fiel discípulo. Ou seja, todo aquele que crê para a sua salvação. Primeiro você precisa crer. Tá certo? Você precisa crer em Senhor Jesus. Você crê em Senhor Jesus? Você aceita Ele como seu Salvador? Se você aceita Ele como seu Salvador, amém por isso. Você será um discípulo dele. Ok? Quando é que faz fechar o tempo da porta da graça? Quando que fecha o tempo da graça? Será que fecha amanhã? Daqui um mês, um ano? Ou será que fecha hoje? Eu costumo dizer que fecha agora. Vai depender muito do nosso momento. Sabe, hoje a porta da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, a oportunidade de ter o perdão de todos os nossos pecados, está aberta para mim e você. Hoje, agora, a porta da graça está aberta para mim e você. Mas o tempo de tomar uma decisão ao lado de Cristo, de acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, é hoje. Vede, irmãos, que nunca mais haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelos enganos do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Muitos estão adiando sua entrega a Cristo, imaginando que isso pode ser feito a qualquer momento. Mas o Espírito Santo diz que você tem que decidir hoje, agora, de acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Portanto, como diz a Escritura, diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endereçais os vossos corações, como no tempo da provocação, no dia da tentação no deserto. Mas o Espírito Santo diz que você tem que decidir agora. Chegará um momento, dentro em breve, em que a porta da graça estará fechada. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus deu uma profecia. O homem duraria 120 anos. Isso foi o período em que Noé pregou sobre a salvação, sobre a porta da graça. Também isso ocorrerá no final do juízo investigativo, de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Queridos, em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, diz assim: E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar,
e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes de trovões, relâmpago e terremoto. Jesus sai do santuário, termina a intercessão, porque ele hoje está ao lado do Pai, intercedendo, advogando, intercedendo por nós. Termina então a intercessão de Jesus. Há uma comoção incrível no céu. Chegou o fim. Acabou. Quem é de Deus, quem é de Jesus, já está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas se você ainda não aceitou como seu Salvador, querido, aproveite agora, não amanhã, nem hoje, agora. Aceita Jesus como seu Salvador. E quando isso ocorrer, seu nome estará no livro da vida e será salvo. Tu e a tua casa. Amém? Amém mesmo. A Bíblia diz, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Pois é, querido. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quando Jesus levantar do seu trono e disser, Pai, está feito, a porta da graça se fecha definitivamente. E aí, se você está salvo, está salvo. Se você está perdido, está perdido. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Não estamos salvos. Quem não se decidiu, estará perdido. E perdido para sempre. De acordo com Amós capítulo 8, versículo 11, muitos procurarão a palavra de Deus e não a acharão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Querido, hoje você tem uma Bíblia em sua casa, hoje você pode abrir, hoje você pode ler e estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ainda está com você e está levando você a isso. Muitos têm Bíblia em casa, mas não leem, não estudam. Pois vai chegar o momento que você vai procurar, que as pessoas vão procurar, vão achar a Bíblia, mas não vão entender nada. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Daniel capítulo 2, capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, irmão, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Amado de Deus, eu fico assim, incrivelmente estupefato, feliz, alegre por essa mensagem, porque haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas nesse tempo, Miguel, o príncipe, ele se levantará, defenderá o seu povo, e jamais você será atingido, porque Jesus estará com você. Maravilha, né? Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará anjos para protegê-los. Sabe, em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Amados, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas a sua justiça anda igual. E haverá um momento que ele irá irar-se, mas não contra, digamos, você e eu, ou com aqueles pecadores, ele se ira contra os pecados. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. São derramadas as 7 últimas pragas, querido. São derramadas as 7 últimas pragas. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 pragas, as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, de 1 a 3. A primeira praga, chagas malignas nos ímpios, e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Imagina você, furuncos, úlceras, feridas horríveis em todo o seu corpo. Terrível, meu querido, terrível. A segunda praga cai aonde? Nas águas do mar, em sangue. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como se de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse capítulo 16, versículo 3.
mar. O que o mar tem a ver com isso? Ah, queridos, existem filosofias, crendices, pessoas creem em qualquer coisa. O mar tem uma tal de Iemanjá, a rainha do mar. Queridos, oferendas, adoração, só devemos adorar quem? Só a Deus é digno de adoração e todo louvor. A terceira praga cai nos rios e fontes em sangue. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Apocalipse 16, versículo 4 e 7. Queridos, terceira praga, rios e fontes em sangue. Uma vez eu fui para uma cachoeira e também tinha um rio, e lá também era oferecido. A gente via oferendas naqueles lugares. Queridos, a quarta praga, o sol em calor abrasante, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogos, e os homens foram brasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Sofrendo tudo isso, deveriam se arrepender, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Terrível, o sol vai ficar mais quente, 40 vezes mais, terrível, a 40 graus, 50 graus, imagina que coisa terrível, 40 vezes mais. Meus queridos, os ímpios sofrerão. A quinta praga é treva sobre o trono da apostasia. Sim, lá onde está sentado o anticristo, o grande apostata. Pois é, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, versículo 10 e 11. Meus queridos, não vai ser fácil. E o sexto anjo? Bem, queridos, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Sabe, sobre esse Apocalipse 16, versículo 13, nós vamos ter um estudo sobre esse assunto, é bem interessante. Imagina, saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. O que será que saiu da boca desses três personagens interessantes? O dragão, a besta e o falso profeta. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Já pensaram nisso? Porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar, ajuntar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amado, o grande dia do Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus, e esses 3 espíritos imundos, o dragão, a besta e o falso profeta, estarão juntos para perseguir o povo de Deus. E aí, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Apocalipse 16, 12 a 16. Meus queridos, terrível. Seu nome está escrito no livro da vida. Se estiver escrito no livro da vida, amém, amém por isso, querido. A sétima praga, chuvas de pedras e terremotos. Apocalipse 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, 40 quilos, meus queridos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. E porque a sua praga era muito, muito grande.
7 pragas terríveis cairão sobre os ímpios. Eu queria poder fazer esse vídeo com mais calma. Eu sei que já temos aí um bom tempo. E o que é que acontece? Quando a gente faz um vídeo longo, né, a não ser que seja um pastor conhecido, aquelas coisas todas aí, mas quem sou eu? Eu sou apenas um simples evangelista, mortal, não é verdade? E aí as pessoas não se interessam muito em ver, pelo menos a maioria, vídeos com 10, 15, 20 minutos. Eu gostaria e vou começar a passar os vídeos sobre profecias de Apocalipse. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. É uma luta muito grande. Você está pensando que a minha vida é fácil? São crisóis e crisóis em cima de crisóis. É terrível. Agora mesmo minha esposa, querida, amada, 33 anos juntos, está com um cisto tamanho de uma laranja no fígado. Uma mulher que não come açúcar, evita gordura, procura ser saudável, ela malha de manhã, está com um cisto no fígado, tamanho de uma laranja. Que luta! Não é fácil a vida da gente. Mas Jesus disse que devemos carregar as nossas cruzes e seguir. Se você quer ser um cristão, carregue a sua cruz e siga Jesus. Queridos, haverá um decreto dominical. Todos nós sabemos, de acordo com os 10 mandamentos de Deus, posteriormente vamos estudar sobre isso. O 4º mandamento é santificar o dia do sábado do Senhor. Tá certo? Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão, futuro, de sinal entre mim e vós, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Se você guarda outro dia, ou santifica outro dia, quem é esse Deus? Eu não queria comentar sobre isso agora, outro dia a gente vai comentar, mas presta atenção, haverá um decreto dominical. Este acontecimento completa a medida de iniquidade e põe fim ao tempo da graça. Isso acontecerá quando o protestantismo apostatado der a mão para o poder romano e para o espiritismo. Lembra os 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, o dragão, a besta e o falso profeta. Eles estarão juntos, tá certo? Ou seja, da boca do dragão sai o quê? O espiritismo. Da boca da besta, o catolicismo. E do falso profeta, o protestantismo apostatado. Quando, sob influência dessa tríplice união, os homens abandonarem os princípios da palavra de Deus, será um sinal que o fim está bem próximo. Assim como na aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da breve destruição de Jerusalém, quando ali o exército romano cercaram Jerusalém. Então foi um sinal para quem estivesse fora não entrasse, não voltasse, e quem estivesse dentro saísse, porque estava aproximando ali a destruição ali de Jerusalém, do templo e tudo mais. E para nós entendermos como está próxima a volta de Jesus. Então, quando essa tríplice união estiver junta, o dragão, a besta e o falso profeta, já é um sinal para nós nos prepararmos para irmos para as cidades pequenas, porque Jesus já está às portas. Assim, esta apostasia será um sinal de que a porta da graça estará se fechando. Pense nisso, meu querido. A porta da graça foi aberta quando Deus decidiu que salvaria o ser humano, caso o homem pecasse. Sabe, isto foi decidido antes da fundação do mundo. De acordo com Apocalipse 13, versículo 8, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: e adorarão a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Veja, nós fomos adotados como filho de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Então, a gente nota que isso foi decidido antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado. Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, já tinham decidido o que fariam caso houvesse o pecado ou o pecado entrasse no nosso mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tornou esta graça salvadora conhecida por meio da promessa de um Redentor, que pagaria pelos pecados de toda a humanidade, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Desde então, a salvação é oferecida a todos os homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, todos os homens. Hoje, diante de você está uma porta aberta, querida, e é a porta da graça de Jesus Cristo. É o caminho que pode levar você para a vida eterna. A porta da graça se fechará. E aí não haverá mais chance de salvação. E você precisa escolher. Só existem dois caminhos: vida, morte. Perdição, salvação. Querido, hoje você tem a escolha. Vida ou morte? Qual será a sua decisão? O que você vai aceitar? Sabe, queridos, tinha um aluno que ele era muito esperto. E ele tentava, de qualquer forma, pegar o professor na faculdade. E um dia ele teve uma ideia: hoje eu pego o professor. Ele é muito inteligente, muito esperto também, mas eu sou mais do que ele. E aí, ao chegar na sala, nesse dia a aula estava cheia, ele perguntou: professor, o senhor que é esperto, adivinha, um cara inteligente, diz para mim o que eu tenho aqui na mão, aqui atrás. Aí ele botou a mão para trás e disse: diz aí, professor, o que eu tenho aqui na minha mão aqui atrás. E o professor olhou para o aluno, ficou bem fixo nele e disse: eu já sei o que você tem na sua mão aí atrás. É? Então diz aí, professor. E todos os colegas dele da faculdade ficaram espertos ali, tentando ver o que seria, porque eles estavam curiosos também. E o professor disse: querido aluno, o que você tem na sua mão aí atrás é um passarinho. Caramba, o cara olhou e disse: rapaz, o cara realmente, além de muito esperto, inteligente, adivinhador. O cara adivinhou que era um passarinho. E que é um passarinho? Muito bem, professor, o senhor realmente é inteligente. O senhor conseguiu acertar que eu tenho um passarinho aqui na minha mão aqui atrás. E aí a classe bateram palma para o professor. Mas ele pensou: agora eu vou pegar esse professor. Agora, queridos, desculpa aí o barulho, entendeu? Eu estou gravando aqui no meu quarto. E aí, barulho do lado, barulho do outro. Às vezes o cachorro fica latindo e não dá para ir, sabe? Tem que levar. E vamos que vamos. Vamos ver aqui a história. E aí ele disse: agora eu pego esse professor. O que foi que ele fez? Ele pensou: eu vou perguntar ao professor, se o passarinho está vivo, se o passarinho está morto. Se o professor disser que o passarinho está morto, eu mostro o passarinho, solto e digo: está vivo, eu peguei você. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu bato o passarinho aqui na mão, disse o professor: o passarinho está morto. Agora eu pego. Professor, diz para mim aí: o passarinho está vivo ou está morto? Vamos lá, vamos ver se você realmente é bom mesmo. Vamos lá. E o professor parou, pensou, raciocinou e disse: agora preciso pensar com mais exatidão. E aí o professor foi para um lado, o professor foi para o outro, e de repente, ali já um tempinho passando, a classe ali em silêncio, e o professor olhou para o aluno e disse: querido aluno, eu já sei a resposta. E ele disse: cara, como é que ele sabe a resposta? Quando ele fala uma coisa, vou fazer outra, nem eu sei a resposta, como é que ele vai adivinhar? Então diz aí, professor, o passarinho está vivo ou o passarinho está morto? Querido irmão, querido amigo, querida amiga, o professor olhou para o aluno e disse: querido aluno, se o passarinho está vivo ou está morto, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei:
A decisão está na sua mão. A decisão está na sua mão. Uau! Ela fez um silêncio. Ele parou e disse, rapaz, e agora? Esse professor é incrível. Pois é, meu querido. Se você vai para o céu ou não, a decisão está na sua mão. Se você vai viver eternamente ou vai morrer, a decisão está na sua mão. Se você vai participar dessa graça que Jesus está está oferecendo até hoje, porque a porta da graça está aberta até agora, eu não sei. Uma coisa eu sei, a decisão está na sua mão. E se a decisão está na sua mão, e se você gosta de vida, não de morte, e se você ama Jesus e quer morar com Ele no céu, e não viver aqui nessa terra, eu quero te dizer uma coisa para você. Decida hoje. Hoje? Não. Decida agora. Aceita Jesus como seu Salvador. Ele vai ser sua maior solução da sua vida. Querido, não dá para nascer, viver sofrendo e morrer, e depois da volta de Jesus, você não ir para o céu. Você tem que ir para o céu. Eu preciso que você vá para o céu. Eu quero ver você lá no céu. Minha família vai estar no céu. Minha mamãe e meu papai vai estar no céu. Meus irmãos vão estar no céu. Por que você não vai estar no céu? Eu quero ver você lá. Eu preciso ver você lá. Serei muito mais feliz se você estiver lá. Acredite, eu não te conheço, você não me conhece. Alguns aqui me conhecem, lógico, mas talvez outros não me conheçam. Eu só quero te dizer, meu querido, que eu vou ficar muito feliz. E ao chegar no céu, você disser, meu irmão Vladimir, que maravilha, eu estou contigo aqui no céu. E aí a Bíblia diz que teremos surpresa no céu. Surpresa no céu, sabe? Uma das surpresas é que pessoas vão chegar lá no céu e vão encontrar pessoas que você jamais imaginou que estaria lá e vão estar. Outra, não vai encontrar pessoas que você imaginou que estaria lá e não está. E a outra, você pode estar e pode não estar. Mas vou te falar sobre uma surpresa bem agradável. Estevão foi morto, apedrejado, com o consentimento de Saulo. Então, Paulo estava ali, poderia ter liberto, né? Ter salvado Estevão de ser apedrejado, mas não, ele compactou. E qual a maior surpresa de Estevão quando estiver no céu e encontrar com Paulo? Vai dizer, Senhor, esse homem, ele poderia ter me salvado e deixou morrer. E Jesus vai dizer para ele, calma, Estevão, ele era assim, agora ele se arrependeu e por isso ele se tornou um filho, com o seu nome escrito no livro da vida, passou a pregar e falar de mim. É isso aí, meu querido, a luta é grande, a vitória é certa, ao lado de Jesus, você e eu seremos vitoriosos. Eu quero lhe ver no céu, eu preciso ver você no céu. Você entende isso? Amanhã, querido, pode ser muito tarde. Eu espero que a sua decisão seja, eu quero passar pela porta da graça. Eu quero aceitar totalmente a Cristo como meu Salvador e desejo receber o batismo como testemunho da minha decisão. Sabe, querido, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Querido, a minha felicidade é que o Espírito Santo faça com que esse estudo chegue até você. Por favor, aceite Jesus como seu Salvador hoje. Eu vou orar por você. Vou orar por mim também. Porque também quero. Estou batalhando para chegar lá. Eu vou orar. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Jesus amado, querido Espírito Santo. Como é bom falar do Senhor. Esse é um momento maravilhoso. É um momento ímpar. É indescritível poder falar do Senhor, poder orar e interceder pelos meus irmãos que estão me vendo e ouvindo agora. Por favor, usa-nos. Nos transforma pelo poder do teu Santo Espírito. E, por favor, nos ajuda a ser forte, a perseverar até o fim. Por favor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus amigos do coração. Até breve, até o próximo vídeo.